Nas telas do infinito, segunda parte, O Tesouro do Castelo, capítulo 3, História lagrimosa de dois fidalgos. O senhor Castelão absorve-se na leitura de um grande livro com fechos de ouro, páginas de especial madeira finamente adaptada e capas de tartaruga com incrustações de ouro e marfim. Tão avantajado é o volume que o senhor da alvarada, refestelado na poltrona florentina, levantou as bem formadas pernas, esticou-as sobre a mesa na qual as apoiou, cruzando-as, e nessa estante original colocou o estranho volume, cuja leitura o absorve. Dom Diogo da Alvarada é preguiçoso como todo fidalgo jovem que se preza e não admite incômodos nem para instruir-se. É um tratado de magias e cabala e está escrito em árabe. O Castelão é também senhor de invulgar cultura e lhe não é difícil penetrar os segredos do remoto idioma. Dom Diogo herdara havia pouco de um parente afastado o solar soberbo que descrevemos, e encontrando ali a valiosa biblioteca que se ufanava de ser a mais importante dependência não só da ala esquerda, como do castelo todo. Nelas se lhe deparam tratados de magias e de invocações de almas defuntas de assombrosa variedade. Rebusca tudo, tudo lê e examina com audácia. Apaixona-se pelos atraentes fatos narrados por faquires e feiticeiros do Oriente. Estuda com ardor, empolga-se, arrebata-se e pretende habilitar-se para arriscadas provas que os compêndios árabes e os manuscritos hindus lhe vêm assinalando. O senhor Diogo, como vemos, apesar de muito jovem, é quase um sábio. Pela mesa, vêm-se espalhados volumes em árabe, em hebraico, em grego e em antigo latim. Ele os lê a todos. Educou-se num convento de beneditinos e aprendeu por lá coisas primorosas. Julgaram alguns parentes rezadores que o mancebo se cativasse de amores para sempre à ordem. Mas Dom Diogo trazia bizarro sangue a lhe escorrer nas veias. Instruiu-se, letrou-se, aprendeu coisas boas e péssimas, observou por hábito, espionou com ousadia e descobriu desencantado muita podriqueira vil adentro das sacristias, em volta das batinas e no escuro das celas. E como era, por acaso, honesto e generoso, envergonhou-se dos mestres que lhe davam, revoltou-se de ombrear com tão cínicos comparsas e, pedindo uma dispensa, libertou-se das garras aviltantes do bando negro que o corvejava. E vai daí, resultou que, em vez de monge, se fez castelão para estudar magias e conversar com fradesco atrevimento às aldeãs da redondeza. Sem embargo, a miséria no castelo do Rochedo Negro. A miséria ali e a aflição alarma seus senhores. Os reposteiros da ala esquerda estão rotos e empoeirados. Os tapetes, velhíssimos, porque os mais novos foram já vendidos, recordam apenas a riqueza de que promanaram. Os móveis, sendo ricos, carecem de reparo e verniz. E os candelabros e lustres que ainda restam sobre estufas apagadas e pendentes de tetos esculpidos são assintosas gargalhadas de um passado suntuoso a insultar o presente adverso. Na despensa, restos apenas. Não há provisões para o inverno. Semanas há que uma sorda se vê honrada com a atenção devidas aos banquetes.
O fumeiro, quase totalmente despido de bocados, entristece a mestra das cozinhas. E os boiões e canjirões tinem com o ingrediente no fundo, ao passo que, nas adegas espaçosas, turmas de barris empilhados, mas vazios, atestam a penúria que para lá entrou com o escoamento do derradeiro pipote. Apenas um ou outro odre de medíocre vinhaça regional ocupa recantos fadados à hospedagem mais digna. É dezembro e espera-se o Natal. Um vento agudo e rijo despega dos ares flocos de neve avantajados, quais as maçãs das ilhas, enregelando a terra, enquanto inteiriça os arvoredos com seu sudário nível. No castelo, só uma estufa foi acesa, a da senhora Castelã. O próprio da alvarada, na sua biblioteca oriental, contenta-se com cobertores de lã de cabra, enquanto lê seus tratados de evocações. Tapetes asiáticos, reposteiros indianos, candelabros de ouro, galerias de retratos de condestáveis e barões das cruzadas e de damas de olhos orgulhosos. Peças de mongol e sândalo, incrustadas de marfim e ouro e prata, que se escondem à outra banda. A biblioteca renascença com papiros em hebraico e árabe, mas não passam de atrevido insulto ao gibão surrado do senhor Diogo e ao fogo de gravetos da estufa da senhora baronesa, sua mãe. Há ali miséria, e com ela desânimo e preguiça. Dom Diogo da Alvorada e Aragão, que o ateste com seus estranhos modos de ledor. A senhora, Dona Ângela Maria Magnólia Francisca de Castanhede e Casablanca da Alvarada e Aragão, está sentada na sua velha poltrona de damasco grená e ouro, que o tempo desbotou, e tem os brancos pés metidos em quentes sandálias de lã, descansados sobre um coxim da Índia, à beira do magro fogo da sua estufa. Não se dignara sair ainda dos seus aposentos particulares, apesar de já ter passado, havia muito, a hora do almoço, e não só exigira que lhe servissem ali, no seu gabinete, como também não consentir em receber o filho, o seu mimoso herdeiro Diogo, que a desejara saudar como cortesmente fazia todas as manhãs. Achava-se contrariada a senhora baronesa da Alvarada, e a raiva que lhe excitava os deprimidos nervos e o frio que lhe enregelava os ossos, assanhando-lhes a bronquite, mas ainda enfureciam, tornando-a insuportável a Margarida, velha criada de estima, única que a servia, e ao próprio Diogo. Contrariara-se até o excesso a senhora baronesa, até o absurdo. E esse excesso e esse absurdo saltavam à cara de um qualquer diante do desalinho em que se deixava estar até aquela hora da tarde. Rosto sem pós nem tintas, cabelos sem cosméticos nem fitas, o bojudo corpo não espartilhado, metido num roupão de flanela branca, longo e feio qual mortalha. Ela que, invariavelmente, cedo ainda se alindava toda, porque nem mesmo ao próprio filho consentia em se apresentar negligentemente. Forte causa provocaria tão grande efeito. Por certo que não seriam os canjirões vazios nem as estufas desprovidas de achas. A senhora, Dona Maria Magnólia, de há muito se acostumara a essas frioleiras. Motivo mais grave ainda transtornava então seus hábitos. Não seria o estar sem cargas o fumeiro
nem envolvido em lãs de cabras o senhor Diogo, quando na biblioteca 2 estufas portentosas aguardavam elementos combustíveis a fim de aquecerem o recinto, o que a aborrecia. Para acúmulo das raivas que a excitavam, surgia aquele inverno terrível, a neve manhosa que não cessava de cair sobre o seu belo parque, plantado em plataformas, vedando-lhe o doce e melancólico recreio de fazer leituras à sombra dos olmeiros, ou os devaneios ao peitoril dos balcões ensombrados, pois a senhora da alvarada era romântica e pensativa, e gostava de meditar sobre velhas lendas de cruzados e condestáveis que voltavam das guerras, cobertos de glórias e valentias, e vibrantes os peitos de acendrados amores. Que neve, que frio, que horror! E ela, contrariada, a cada hora em grau acima, enquanto a temperatura descia 1 grau abaixo, mantinha-se nervosa junto da vadiagem daquele fogo descarado que lhe fazia trejeitos na vacilação de chamas magricelas. Filhas linfáticas e gravedos tísicos. Que Ricardo, o mordomo e o único criado, e a boa Margarida teimavam em descobrir ao redor da casa, para se não tornar preciso deitar abaixo os folhudos arvoredos. De vez em quando, levanta-se e chega à ogiva próxima. Espiona entre os reposteiros, através dos claros dos vitrais, a estrada longa que lá embaixo se estende em linhas sinuosas, recobertas de gelo. Olha e reolha bem, como a descobrir alguma coisa, e volta a abancar-se junto da estufa para agitar a velha campainha de antiga prata cinzelada, chamando Margarida, e dar-lhe uma vez a mais ordens há muito dadas e executadas, e questionar razões que muito haviam já sido exploradas. Margarida, mulher de Deus, que fazes por aí que já não me apareces cá? Preparaste, porventura, o quarto da menina com as colchas novas conforme te ordenei? Prepara-o, anda, Margarida, prepara-o sem tardanças. Arruma-lhe tudo do melhor possível, que não vá aquela sirigaita da corte cá chegar de um momento para outro e verificar ainda mais as nossas aperturas. Já se acha tudo preparado, conforme me ordenaste, senhora baronesa. Podeis estar descansada, que se a menina Aurora chegar dentro de 1 minutito, coisa nenhuma terá a esperar ou reparar. Recheaste as lebres que Diogo criou para este Natal? Arraste o cabrito de Ricardo? E a torta, Margarida? Que fizeste da minha torta de figos, que desde ontem estou a me cansar em avisar-te de que será para a ceia de hoje? Eu de nada me esqueci, senhora baronesa. Também a vossa querida torta se acha à espera da menina Aurora, assim como as lebres do senhor Dom Diogo e o cabrito do Ricardo e mais umas. Ah, disso desconfiava eu, que tudo já havias preparado e do melhor para receberes a menina. Que me importa lá? Não é isso porque faça que eu empenhos para cativá-la com gentilezas. Ó senhores santos do paraíso, não foras tu de longa data alcoviteira de Aurora e mais Diogo. Cuidas tu, serva infiel, que não percebo teus murmúrios e segreditos com Dom Diogo. Cuidas que ignoro serem tais cochichos a conta de Aurora? Vamos, minha boa Margarida, responde-me tu com lealdade. Estimas ou não estimas a tua senhora? És ou não és serva fiel e dedicada? Ó, minha cara e boa senhora, acaso duvidais da vossa humilde serva,
que vos estima a valer mais do que o próprio sangue das suas veias? Pois então responde-me, que dizes tu e mais Diogo nesses cochichos? Que te diz ele dela? Que pensa e que sente Dom Diogo acerca de Aurora de Casablanca? Mas, senhora baronesa, juro-vos por minha madre protetora, que é a Nossa Senhora das Boas Harmonias, em como nem eu, nem o senhor Dom Diogo, nada dizemos a respeito da querida menina. A delambida como está para aí a mentir. Sabes que mais? Dom Diogo jamais se casará com Aurora, que o não consentirei, eu, sua mãe. Julga-nos ricos, aquela descarada, porque fomos os herdeiros do barão André, nosso primo, o qual, digamos de passagem, bem poderia ter esquecido-se de nos legar este castelaço insuportável, tão grande e feio quanto sinistro, com suas horrendas tradições. Favor nos teria feito o estúpido defunto de não nolo haver legado. Dizeis tão tristes coisas, minha senhora, porque não tendes simpatizado com a vossa rica sobrinha, tão casta e boa, e por vos haverdes habituado, na vossa solidão, a desconfiar de todos. Sim, cuida-nos ricos, a mazelenta da corte, e por isso persegue o meu Diogo e avisa-nos de que passará conosco o Natal, se bem que não deva ignorar o horrível frio que se sofre no campo por este tempo. Olha cá, Margarida. Ao chegar a Aurora, recebe-a tu e mais o Diogo. Apenas que, quanto a mim, só amanhã pelo almoço hei de lhe mostrar a cara. Era só o que me faltava. Fazer-me de alcoviteira de uma pobretona como Aurora. Recebe-a tu. Não lhe darei agrados nem atenções, que se vir por aqui, alegres caras, senhores santos do paraíso, plantar-se-á de uma vez ao lado de Diogo, e terei que aguentá-la às costas por minha nora a vida inteira. Mas, senhora, a pobre menina é boazita, e afianço-vos em como não persegue assim o menino. Estima-vos muito, e além do mais, a coitadita tem sofrido um bocado duro. É órfã e pobre, não tem um lar que lhe seja próprio. Vive um dia aqui, passando a paixão, outro dia ali, a esperar o Natal, acolá segue a viver o outono, e além volta esperando a primavera. Cala-te, Margarida, ousas, pois, contradizer-me? Boazita e pobre, dizes tu? Exploradora é que lhe devias chamar, a viver à custa alheia. Por que não se mete num convento a lavar a roupa suja das monjas, visto que é pobre? Sim, procura cativar-me, enredar o meu rico filho com aqueles ares de santinha, porque nos supõe ricos com a herança do defunto barão. Boa, chamaste-lhe? Intrigante é que é, intrigante e assanhada. Já te não lembras como se desmoralizou na corte por mal portar-se nos bailes da condessa de Frazão, nas caçadas do barão de Castelar, nas festas do embaixador da Inglaterra? Namorava 10 mancebos a um só tempo. Ouvia-lhes os segreditos, gargalhava sem constrangimento, em loucas correrias atrás dos gamos, abanava-se como qualquer burguesa e dava-se a desfrute. E agora, desmoralizada, anda à cata de um marido de província, porque os de alta roda, a conhecem muito bem e já não se cativam por prenda tão insonsa. Nossa Senhora das Boas Harmonias, benzo-me, minha senhora baronesa, estais a pecar, perdoai-me dizer. Juros-vos como foram intrigas da senhora da Alcântara Fialha. Conheço a menina,
Não seria capaz de uns propósitos destes. Foram intrigas, foram. A pobre menina é séria e pura como uma pomba e ama o senhor Dom Diogo desde pequenina. Ah, viste? Viste o que dizia eu que eras tua alcoviteira? Já o sabia, traidora, pois sabendo que me oponho a essa união, ousa proteger os namorados, animando-os à desobediência. Sei mesmo que outrora lhes facilitavas encontros a sós, acompanhando-os a missas da Senhora dos Remédios ao romper da alva. A boa serva interdita pôs-se a chorar, corrida sob as acusações, aliás, verídicas, da ama, da qual fora serviçal desde a mocidade de ambas e a quem fielmente queria. Margarida era dessas servas admitidas na intimidade da família e que por isso acabava dela fazendo parte. Honra seja feita aos sentimentos da senhora da Alvarada. Estimava Margarida, dava-lhe inteira liberdade em seus domínios e ia mesmo ao extremo de com ela discutir assuntos íntimos, sinal incontestável de grande consideração. Margarida aceitava a liberdade, mas jamais se prevalecia do poder de que dispunha. Servira Mariana nos dias fugazes de prosperidade, acompanhara o brilho das curtas venturas que a baronesa foram dadas desfrutar. Seguia-a na odisseia dos esponsais com o ilustre Dom Aragão, e depois, quando o ocaso de 1000 ruínas sombreara a vida da infeliz senhora, e lágrimas e luto recobriram de amargura seu coração esfarpelado, Margarida fora a única serva, única verdadeira amiga, que não a deixara sozinha. Por tão excelentes dotes é que a velha Margarida agora era permitido contradizer a senhora, sustentar discussões, imiscuir-se nos casos de família e cochichar e ralhar com o senhor Diogo, ao qual embalara nos braços desde os primeiros vagidos. Ela e Mariana viviam a alimentar eternas discussões. Estimavam-se quais ternas irmãs. Não admitiam que pudesse passar uma sem a outra. Mas por um tudo e por um nada discutiam. Dessas perseverantes discussões resultava invariavelmente o pranto de Margarida, coisa que muito comovia a boa ama e imediatamente a predispunha a atitudes mais doces para com a velha serva, razão por que nunca se esquecia esta desse trecho do programa. Ah, choras? Continuou Mariana, vendo a criada ocultar o rosto convulso nas dobras da grande manta de lã. Choras? Pois devem ser os remorsos que te afligem a consciência por haver extraído tua ama, que tão tua amiga tem sido nesta vida. Bem, deixemos para lá as discussões. Acalma-te, acalma-te. Porém, dize-me ainda, minha boa Margarida, por que favoreces tu os amores de Diogo e mais Aurora, quando sabes que tenho razões para convencê-lo a desposar a senhora da Alcântara o Fialho? Jesus, Nossa Senhora das Santas Harmonias, uma velha mulher para o menino. Velha? Dizes velha? E tu e eu que seremos, se a senhora da Alcântara for velha? Esqueces, porventura, que ainda atrai olhares, pois não atingiu sequer os 45 anos? E o menino que mal fez os 20, Jesus! Ora, deixa-te de derriços pelo rapaz, Margarida. Tu cá é que mo andas pondo a perder com tais mimos, Margarida. Que importa a diferença de idades, se é rica a senhora e precisamos velar pelo futuro de Diogo? Um consórcio com Aurora, o que nos trará, se não maiores desgostos do que os que já possuímos? Mas os dois se idolatram, senhora baronesa. Também eu idolatrei
Dom Antônio da Alvarada, e tu bem viste a que extremos de miséria me reduziu o amor por ele. Não, não e não, Margarida. Digo-te eu, enxotemos a aurora. Entronizemos aqui a senhora da Alcântara Fialho e mais seu ouro. Ó nobre e respeitável dama, que riquíssima se apaixona por um pobre fidalgo de província, e além do mais paupérrimo, e chega à generosidade de propor uma aliança, a fim de decentemente protegê-lo e prepará-lo um belo futuro. Porém, ele não a ama, senhora baronesa. Quer antes a menina Aurora. Oh, sendo assim tão nobre e respeitável, por que não se recolhe a um convento essa digna senhora para servir a Deus? A baronesa, pálida de cólera diante de tal atrevimento, ia responder à serva, pondo-a fora do gabinete com os impropérios costumeiros, quando, neste instante, uma voz varonil, quente e agradável, vibrou na antecâmara chamando-a. Margarida, Margarida, onde te meteste? Aqui, senhor Dom Diogo, aqui, e já vos atendo. Com vossa licença, minha senhora, com vossa licença. Ângela Mariana da Alvarada e Aragão ficou só, indignada por não encontrar apoio em sua fiel serva para os projetos que trazia em mira. Pegou do frasco de saias, aspirou-o com certo nervosismo, endireitou-se na sua banca de damasco grená, compôs as pregas da mortalha que fingia de roupão, tossiu, levantou-se, espiou pelos vitrais a entrada que se alongava na planície. Sentou-se de novo, abanou-se apesar do frio, recompôs-se e entrou a maldizer-se como um soldado castigado. Odiava a sobrinha, não porque uma ou outra fosse má, porém aborrecia a miséria em que vivia e pretendia dela se livrar, casando seu Diogo com qualquer fortuna. Opusera-se à vinda da moça pobre ao seu castelo, com todas as forças da neurastenia plantada nos seus nervos pelos dissabores. Mas Diogo, que ardentemente amava a prima e era por ela amado, pleiteara os seus direitos de chefe dos domínios, com tal ardor, coadjuvado pela ama, que a baronesa vencida concordá-la em recebê-la. E Aurora de Casablanca chegaria naquela tarde. Enquanto, porém, lá fora caía a neve branca, laqueando os caminhos que se tornaram intransitáveis, enquanto esperamos a carruagem de Aurora, e Diogo e Margarida, ora discutem sobre as últimas demãos a dar nos preparativos para a recepção de tão elegante visitante, ora se riem à socapa lembrando-se da senhora da Alcântara Fialho e suas pretensões. Enquanto a tossir e a resmungar, a senhora Mariana Magnólia se aborrece à beira da estufa, aquecida por minguadas chamas de gravetos tísicos. Voltemo-nos para o passado e notifiquemos pequenos acontecimentos que encadearão a nossa história. A senhora Dona Ângela Mariana Magnólia Francisca de Castanhe de Casablanca, da Alvarada e Aragão, era uma pobre dama de velhas descendências portuguesas e espanholas, e tão autêntica e virtuosa quão desventurada. Jovem ainda, casara-se por apaixonado afeto com um fidalgo espanhol que lhe trouxera um nome dos mais ilustres da península, mas poucas vantagens financeiras. Conspirador e guerreiro, senhor de um caráter arrebatado e impulsivo, que dele fazia um modelo perfeito de guerreiro de Espanha, o cavaleiro de Aragão vira por mais de uma vez confiscados os próprios bens quando era atirado às masmorras, das quais, no entanto, a boa estrela, tentada por seu nome, teimava em arrancá-lo, tantas quantas vezes para lá o arrojavam. Mas tão frequentes conspirações
Sequentes prisões e inevitáveis sequestros acabaram por destroçar de vez sua valentia e suas rendas. E um belo dia, Dom Antônio José de Alvarado e Aragão estava arruinado e a braços com dificuldades alarmantes. Emigrou então, não obstante, o domínio espanhol por sobre a península em peso. Habitou terras portuguesas. Viu e ternamente amou Dona Ângela Mariana e com ela casou-se. Todavia, as imigrações pouco hão satisfeito a quem conserva ambições, orgulho por um nome próprio e apenas sabe conspirar e esgrimir. Tornou à Espanha, conspirou de novo e desta vez, sucumbindo em luta inglória, deixara à mercê de vicissitudes muito penosa a esposa, jovem ainda e tão formosa quanto boa, e um filho que lhes era o terno encanto, o seu Diogo, que então contava apenas as suas 3 acanhadas primaveras. Mariana, mártir de tão rude provação, tornou a Portugal com pesado luto, e mais o filho encerrou-se no Algarve, numa feiticeira quinta que lhe fora da herança paterna. Do produto modestíssimo dessa pequena propriedade, passou a viver então a desoladíssima viúva, uma vez que não avultavam somas nas arcas do ramo dos Casablanca, do qual nascera. Em vão tentara reaver para o filho parcas migalhas dos confiscados bens de Dom Antônio de Alvarado. Em vão expusera razões, enviara emissários, escrevera cartas e requerimentos que eram odes lacrimosas. Os governantes espanhóis eram cabeçudos e continuavam mantendo suas respeitáveis leis, pouco se lhe dando que, do fundo de uma província portuguesa, uma pobre mãe reclamasse aflitivamente o que ao filho de direito pertencia. No entanto, as coisas são e sempre foram assim, como se fazem os homens, e não como antes deveriam fazê-las. Mariana, compreendendo finalmente essa desalmada lógica, resignou-se, deixou de escrever odes e nunca mais tratou de reaver o que era seu. Alguns parentes abastados, no entanto, conhecendo-lhe as aperturas, a socorreram nos primeiros tempos, talvez por um acaso invulgar na lógica diária e comum. Dentre estes, destacou-se o barão André Luiz Januário Francisco de Castanhede e Casablanca, seu legítimo primo, considerado o mais opulento membro dos Castanhede e Casablanca reunidos, o qual a amara em outros tempos, tendo firmado mesmo um formal compromisso de esponsais com ela antes de o nobre da Alvarada aparecer. Por favores abnegados, pois do senhor barão André de Casablanca, pudera Mariana educar o filho suntuosamente num convento de santos beneditinos, pois era uma dama culta, coisa excepcional em sua época. E desejara para o seu Diogo a valentia do pai, esclarecida pelo facho da ilustração de seu dedicado protetor, pois que Dom André se fizera respeitável entre os membros da família, não apenas pela opulência do seu ouro, mas igualmente pelo arsenal de ilustração que possuía. Diogo ilustrara-se, porém decepcionara a mãe e os mestres, pois não adquirira nos livros pendores para as guerras e ainda menos afetos pelas sacristias. Todavia, ilustrara-se, tal qual o nobre primo, ao qual, não obstante, não chegara sequer a conhecer, porque Dom André Luiz Francisco, esquisitão e casmurro, jamais concordara em receber visitas ou agradecimentos da antiga noiva, apesar de quanto a protegia e parecia estimar.